Vamos seguir falando sobre a China. Vejam só, no último dia 23, o senador Humberto Costa, do PT, participou do primeiro Fórum Interpartidário Internacional da Organização para a Cooperação de Xangai. O encontro aconteceu na Rússia. A instituição foi fundada em 2001 através de uma parceria entre o Partido Comunista Chinês, o governo russo e outros 4 países que integravam a União Soviética: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. O partido de Lula emitiu uma nota sobre o encontro em que defende a criação de uma nova ordem mundial. Abro aspas. Comungamos da estratégia para a criação de uma outra ordem mundial com um mundo multilateral. O Partido dos Trabalhadores, então, se associa aos seus países que constroem uma nova configuração internacional e, mais do que nunca, é fundamental que os defensores de um projeto de justiça social e inclusiva estejam trabalhando juntos. Vida longa ao Fórum Interpartidário Internacional da Shanghai Cooperation Organization. A visita não despertou muito interesse na imprensa aqui do Brasil. Poucos veículos noticiaram esse fato, mas nós estamos trazendo para você aqui essa informação. Augusto. O PT passou a vida desejando a morte, da democracia americana. Então essa é mais uma tentativa de subverter essa ordem natural das coisas, porque os Estados Unidos são a única, a maior, disparadamente a maior potência militar e econômica do planeta. Então eles fazem acordo com qualquer um que se opõe aos Estados Unidos. Então eu queria registrar que amanhã o mundo vai de novo testemunhar um espetáculo que eu acho comovente. Faz mais de 200 anos, como a Ana sabe bem melhor que nós, faz mais de 200 anos que esse espetáculo se repete a cada 4 anos. Os americanos elegem o presidente da República. E esse calendário eleitoral resiste a tudo. Assassinato de presidente no exercício do cargo, 2 guerras mundiais, uma guerra civil que foi talvez tenha sido a mais sangrenta da história moderna, e, no entanto, pandemia de coronavírus. Nada muda o calendário eleitoral. Democraticamente é escolhido o ocupante da Casa Branca, o inquilino da Casa Branca para os próximos 4 anos. Sempre. É a mais antiga e a mais sólida democracia do planeta. E, no entanto, os democratas de manifesto, todos esses aí do PT, que vivem vendo a democracia em perigo enquanto apoiam ditaduras, eles que são esses esquerdistas incapazes de enxergar ditaduras em Cuba, na Venezuela, mesmo na Coreia do Norte, eles agora estão convencidos de que a democracia americana só será preservada se o vencedor da eleição for o Joe Biden. Quer dizer, essa turma fica aqui no grotão tropical, fazendo as coisas erradas, as opções erradas, invariavelmente, celebrando entendimentos com Rússia, China e outras flores aí do autoritarismo ou do totalitarismo, e acham que uma nação que celebra a liberdade, repito, há mais de 2 séculos, estará em perigo se o escolhido não for o candidato pelo qual eles torcem. É patético. Tayana, mais um gesto de aproximação entre o PT e a China, Ana. Vitor, e uma das grandes preocupações aqui do eleitor, até alguns eleitores democratas que vão votar em Donald Trump, é a aproximação de Joe Biden com a China, depois dessas últimas 2 semanas aí, onde a própria investigação do FBI aí, a gente soube que o filho do Joe Biden está metido com o Partido Comunista Chinês, com empresas chinesas, também no Cazaquistão, também na Ucrânia,
Isso aí acendeu algum alerta para alguns eleitores do Partido Democrata, inclusive nos estados que você pode mudar o voto, ou seja, que você mandou pelo correio e você pode ir até a sua zona eleitoral, pegar a sua cédula de volta, que só vai ser aberta amanhã. Muita gente procurou fazer isso exatamente com medo da China, porque dentro da pandemia também, Vitor, foi provado o quanto os Estados Unidos está dependendo da China, inclusive para equipamentos médico-hospitalares, e que foi, né, uma grande ferida aberta aí, exposta dentro da pandemia. Então isso é uma preocupação do eleitor amanhã. Um ponto que o Augusto disse em relação à vitória, interessante, Augusto, que vários lugares aqui em Los Angeles e em Nova York estão colocando tapumes nas lojas com medo de uma possível reeleição de Donald Trump, e aí os movimentos favoráveis a Joe Biden, né, a Antifa e o Black Lives Matter, destruírem essas cidades. Então hoje, se vocês procurarem no Google Nova York, Los Angeles, Filadélfia, muitas lojas e muitos centros comerciais estão todos com tapumes nas janelas, nas portas, com medo de uma possível reeleição do Donald Trump, e aí esses grupos violentos domésticos aí tomarem as ruas e continuarem fazendo o que estão fazendo já há 3 meses. Zé Maria. Olha, na realidade, esta organização já existe e nós podemos tranquilamente observar aqui do lado o nosso vizinho, que é a Venezuela. Maduro, sozinho, não conseguiria impor essa ditadura ao país se não houvesse esse apoio internacional. Isso está muito claro, me dizem aqui fontes, inclusive das Forças Armadas, de que a ação internacional na Venezuela é muito forte. Não fosse esta ação, não fosse uma grande milícia paga, Maduro não continuaria no poder. E essa ajuda vem de várias partes, inclusive da China, né? Então, é muito claro que já existe esta organização. Por outro lado, fiquei convencido, lendo 21 Conselhos para o Século XXI, de que nós já estamos assistindo uma guerra entre Estados Unidos e a China. É a guerra moderna. Ninguém luta mais por espaço territorial, ninguém se interessa em invadir territorialmente um país. A disputa está por dados. Isto é muito importante. Dados, informações, conceitos, isso é muito importante. E tecnologia, isso também é muito importante. O que eu fico assustado é que só agora os Estados Unidos acordam com esse gigante mundial que é a China. Antes ninguém se importava. Donald Trump acordou, viu e apontou o grande perigo para os Estados Unidos. Quando a gente visita os Estados Unidos, a gente recebe de presente em todas as reuniões canetas, lápis e uma bandeirinha americana. E aqueles souvenirs, eles traziam, eu pude ver, já um prenúncio do que seria agora, isso há tempos. Na bandeira americana vinha Made in China, ou seja, a bandeira americana era fabricada na China. Eu li um tratado, um estudo de uma americana que ficou 1 ano sem comprar produtos chineses. E ela narrando as dificuldades para viver. Falando, inclusive, que quando ia num aniversário, ela tinha dificuldades tremendas. Não se compra mais um brinquedo, né, a não ser um brinquedo vindo da China. E agora, na pandemia, nós podemos notar que 95% dos equipamentos hospitalares são produzidos na China. Agora, os americanos se perderam em conceito de energia, de recursos humanos, de muito dinheiro, fazendo guerras e investindo muito, mas muito mesmo nas Forças Armadas, que isso é muito caro nos Estados Unidos. É um país permanentemente em guerra com um ou outro país. Daí a dificuldade de entender. Eu tenho uma concepção de que é preciso entender a dificuldade dos americanos em receber imigrantes. E quando se vai visitar os Estados Unidos, a dificuldade é compreensível. É um país que está em guerra. Lá, para entrar em um órgão público, é uma dificuldade tremenda. Você tem que identificar, passar por detector de metais, todos passam. Então, isso há muito tempo. Enquanto os Estados Unidos gastavam energia,
gastava dinheiro produzindo armas e mantendo exércitos, a China e o Japão, né, se abstinham disso, não gastavam tanto dinheiro assim em forças armadas. E a China foi crescendo e chegando a essa condição. Então, como dizia o Sun Tzu no Arte da Guerra, né, o sublime de uma guerra é vencer sem lutar. Então foi isso que aconteceu. Então, voltando ao que é o princípio da conversa, não é delírio, não. Existe mesmo a possibilidade de um grupo aí de várias tendências de esquerda se unirem à China e outros países, como a Rússia, por exemplo, e formar uma nova ordem mundial. Eu não acredito mais naquela guerra tradicional de um atira de lá, outro atira de cá e domínio territorial, mas acredito muito nessa guerra tecnológica e por dados. A União Soviética terá prazer em oferecer anistia ao seu navio rebelde. União Soviética? Pensar que ela já terá acabado. Sim, era isso que nós queríamos que pensassem.